Olá, amigos de Jesus, boa noite. Estamos aqui também com Paulo Pina. Uma boa noite para todos e uma alegria estar com o agrupamento, com os companheiros nos três planos da vida, nos trabalhos do estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e que Deus nos abençoe no trabalho de hoje. A parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os temulentos, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos observar, aqui está falando do servo. É importante a gente prestar atenção nisso. E o servo, conforme aquela ordem que nós já apresentamos aqui, no processo evolutivo, ele vem numa condição já mais elevada. O servo, aquele que serve a Deus. Nós estamos falando desse servo que serve a Deus. E podemos dizer, para estar servindo a Deus, primeiramente tem que estar servindo ao seu mestre. O nosso mestre, que é o guia e modelo, Jesus Cristo. Seguindo o mestre, já avançando um pouco mais nesse processo aí evolutivo, nós podemos dizer que também estamos seguindo o Senhor. Foge daquela condição normal do mundo. Não estamos falando desses que estão classificados como criaturas. É o que a gente já estudou. Vamos lembrar disso porque nos ajuda a entender realmente essa passagem. Encontramos aqui um verdadeiro ensinamento para o servo vigilante, deixando transparecer quais são os bons e os maus, que operam na seara divina. Existem os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento dos seus deveres, e os que vivem da religião comendo e bebendo, que se declaram como obreiros do bem e da verdade, mas repudiam, condenam e excluem seus semelhantes. Então, a razão nos indica quem se enquadra na condição de servo bom. O servo bom atende à vontade do seu senhor e atua no cumprimento dos seus deveres, enquanto que o servo mau segue pelos desvios do caminho. Aqueles que buscam atender os seus interesses pessoais não estão ligados ao pensamento superior do mestre. Não é sábio, prudente nem fiel. A criatura que não busca o caminho do bem e vive na hipocrisia tem a sua parte destinada com os hipócritas. Vocês estão vendo que eu já estou trazendo a informação toda de uma vez. Tem alguns complementos aqui que nos ajudam a entender isso, mostrando para nós a condição aqui do servo bom e do servo mau, que é o que está na parábola. Tá certo? Vamos deixar o Paulo comentar um pouquinho isso. Fala aí, Paulo. Bom, o que é importante valer na abertura do nosso tema de hoje, né, que envolveu o tema a palavra planejamento, qual a nossa postura? Nós estamos dando expansão, o que o coração dita e recomenda à luz da razão, do bom senso? Muitos de nós envolvidos nos entretimentos da vida
perdemos o foco de verdadeiramente o que devemos buscar. Por isso que a pergunta aos dois discípulos de João Batista, João, né, e Tiago, né, isso, que buscais? O que nós estamos buscando? Então, para que a gente possa operar dentro de uma linha de produtividade e, ao mesmo tempo, de ordem, do ordem do bem, é necessário auscultar a voz da consciência e observar e intensificado pelo estudo também. Porque a posição de servo, ele tem que estar disposto a operar a vontade do Senhor. O primeiro problema de conflito nosso hoje, do servo mau, é quando ele não aceita a vontade do Senhor e valoriza a sua vontade sempre em primeiro lugar e, quando possível, ele vai atender à vontade do Senhor. Então, como é que nós, alunos, espíritos na busca da luz, vamos conquistar o nosso processo de ver e compreender sem dedicar a disciplina do trabalho e do estudo e autocorrigindo a todo momento e auto-nos avaliando e perguntando a nós mesmos se nós estamos cumprindo, estamos executando bem, amparando o outro, compartilhando, colaborando, fazendo a nossa parte, ou nós estamos centrados nos interesses imediatistas e próprios. Porque esse é um questionamento. Então, a questão do cérebro já começa a gente refletir por aí. E tem que pensar como é que está a disposição do trabalho, a disposição de renunciar, tá ok? Então, é um processo de avaliar que posição que nós estamos no servo que é bom, que tem uma característica de aplicação e dedicação, aquele servo relapso. Isso é para a gente pegar, para iniciar a nossa conversa hoje dentro do tempo, viu, Luiz? Tá certo, Paulo. E aí, vejam bem, que nós destacamos aqui os servos bons e os maus, o servo vigilante, aquele que é fiel à palavra, prudente no cumprimento dos deveres, e aqueles que simplesmente vivem da religião, comendo e bebendo, como é o caso ali do que consta na parábola, o temulento. Faz isso, ele que vive comendo e bebendo. Temulento é embriagado, bêbado, acostumado a orgias. Então, qual que deve ser a nossa postura diante do que o Paulo comentou aí? Atuar no bem. Mas atuar no bem verdadeiramente. Quando nós falamos assim, fiéis à palavra e prudentes no cumprimento dos deveres, não pode ser condenando as pessoas. Não pode ser excluindo os semelhantes. Não podemos repudiar. A própria razão, como nós mostramos aqui, nos indica que não se enquadra na condição de servo bom. Não se enquadra. Se nós estamos nos candidatando a servos do Senhor, podemos dizer que servos do Mestre estamos atuando já nesse caminho, já buscando fazer alguma coisa nesse sentido? Servos do Senhor é num nível mais elevado. Então, as pessoas que simplesmente vivem da religião, fazendo tudo isso, não respeitando o semelhante, não olhando para o semelhante como se estivesse olhando para si mesmo,
então esse não está atendendo à palavra. O servo bom atende à vontade do seu Senhor, atua no cumprimento dos deveres. O servo mau segue pelos desvios do caminho, que é o que a gente mostrou. E aí tem, por trás disso, Paulo pode falar mais um pouco para nós, a questão que envolve o interesse pessoal. Não estão ligados ao pensamento superior do mestre. Quem está envolvido nisso, com certeza, não está ligado ao pensamento superior do mestre. Ainda, não é sábio, não é prudente, nem é fiel. Vive, na verdade, na hipocrisia. E aí vamos trazer um complemento aqui, Paulo, antes de você falar. Vive na hipocrisia. O que quer dizer a hipocrisia para nós? Vamos lá. Hipócrita. Pessoa que finge sentir o que não sente, que demonstra uma opinião ou virtude que não possui, dissimula qualidades que não tem, esconde os reais sentimentos, intenções, opiniões, é fingido, é falso. Esse é o hipócrita. Por isso que Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, antes de começar ali o sermão profético, ele fala muito disso, ele vai falar das serpentes que existem aqui no planeta, dessa hipocrisia. E ele vai dizer mais, ele vai dizer, faça tudo o que eles estão dizendo para você fazer, mas não seja como eles. Vamos pensar nisso. Nós que estamos aqui no Espiritismo, nós temos que conduzir a nossa vida buscando realmente aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Esses vários ensinamentos que nós temos tido oportunidade de receber. Então vamos agora deixar o Paulo complementar, trazer mais alguma coisa, falando aí dessa questão do interesse pessoal e envolvendo também essa visão aí da hipocrisia. Vamos lá, Paulo. Perfeito. São dois, não é? São Sim. dois servos o tema. Na realidade, podemos lembrar aqui que você falando da questão 895 do Livro dos Espíritos, o trabalho tem o ponto máximo da imperfeição. Qual que é o ponto máximo da imperfeição? O interesse pessoal, tá? Que o Emmanuel explica para nós também no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, chamado Próximo a Si Mesmo, aquela mensagem única de Emmanuel sobre o egoísmo. Aí ele comenta que o egoísmo é filho do orgulho, e o orgulho é filho do interesse pessoal. E na 913, que já estudamos algumas vezes, quais dos dois vícios são mais radicais? Do egoísmo e do orgulho são chagas da humanidade, não é? Então, aí que vem o desvio, vai caracterizar o mau servo, é aquele que se deixa se envolver pelas ilusões, facilidades e pelas paixões. Porque quando você fala de paixões, remete àquela questão tradicional das paixões, que é 907 e 908. Então ele comenta que a paixão ela é produtiva, ela é dinâmica e promove o progresso quando o servo vigilante, servo bom, está com as mãos na rédea do cavalo de puro sangue. Se eu estou com as rédeas do meu cavalo de puro sangue na condução do caminho, não é? Eu estou como aquele servo vigilante
que opera com a vontade embasada na verdade, na razão e na verdade. Porque se a vontade ela tem como Aurélio diz o Emmanuel, pensamento e vida, é a razão, e a razão ela está suportada pela verdade. Não é? Então, à luz da verdade, do discernimento, do bom senso, e esse bom senso, ele se desenvolve no ser pelo esforço do trabalho dele na na aplicação da vontade, domando, educando, orientando as energias propulsoras da paixão, do desejo ardente. O desejo é um elemento de propulsão do progresso, mas desde que tenha as diretrizes à luz da razão, do bom senso, do saber, do cuidado, da diligência, da vigilância, para impulsionar o nosso espírito no avanço do caminho da perfeição. Tá? Então, isso é importante para entender. Então, os dois servos, ali nós podemos, a razão esclarecida, com base na verdade, é um servo que tem conhecimento ele sabe, tem consciência. O outro servo é o desejo, é a nossa emoção, a nossa paixão, que ela nos leva a grandes realizações, desde que obedeçamos a vontade embasada no bom senso, na razão, para conduzir com equilíbrio e segurança o percorrer do caminho. Porque, caso contrário, ao deixar as paixões invadir a nossa consciência, nós envolvemos pelos caminhos da ilusão e caímos pela linha da perdição e da queda moral, não é? Que foi colocado aqui. Ele passa, a palavra dele passa a ser mentira, porque ele é hipócrita. Ele passa a viver aquela posição da serpente. E a palavra da serpente, lá no Gênesis capítulo 3, é a mentira. E no capítulo aí do Apocalipse, né? Capítulo 12, depois o nosso amigo vai conferir, o Luiz Roberto Cardoso. É o dragão, cuja palavra também é a mentira, né? Então mostra para nós a hipocrisia gera mentira. A ilusão, ela omite, porque a verdade coloca em xeque a postura que ela está alimentando. Então, olha bem como é que é a questão. Outro aspecto importante, que esse sentimento do desejo leva a criatura a ser maior. A paixão nos impulsiona a ser maior. Mas não podemos dizer o seguinte, que o sentimento do orgulho é um sentimento de grandeza, não é isso? No capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa do Pai, mundos superiores e mundos inferiores, fala que esse sentimento de grandeza leva a grandes realizações, desde que sejamos grandes, maiores do que nós mesmos. Quando eu quero me engrandecer, ser maior do que eu, nós próprios, aí nós avançamos em moral. Se queremos ser maior do que o outro, ser mais, submeter o outro, aí nós entramos dentro da chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então a gente vê como é que a luz da evolução, as equações desse servo aí.
Então, nós temos que estar atentos para não perder o discernimento. Né? Ok, chefe? Ok, nós temos que buscar isso para nós mesmos, né, Paulo? Nós mesmos. Para Né? nós mesmos. O senhor Honório costumava dizer que hoje nós estamos procurando superar o próximo. Amanhã nós vamos procurar superar a nós mesmos. Isso é que é importante. Aí, o orgulho que faz com que queremos mostrar para o outro que eu sou melhor. Isso. E no mundo superior, não, é todo esse sentimento de grandeza, ele supera a si próprio. Superar a si mesmo. Foi perfeito. E outro ponto dentro dessa linha, aproveitando aí a seu entusiasmo, né? Sim. Nós lembrando, voltando daquela velha tradição dentro da lei da questão da lei da crueldade, falando se a crueldade na 754 se não é a carência do senso moral. Aí os espíritos falam, não é da carência, é da falta de desenvolvimento do senso moral. Porque o senso moral é como um perfume embutido no botão da flor que ainda não desabrochou. Então, ao ouvir a luz, ao discernimento, a usar as rédeas da vontade com base na razão, nós vamos abrindo e absorvendo esse perfume que não só ele gera perfume, mas gera um alimento para o nosso espírito. Então, para a gente pensar também a questão da vigilância e da invigilância, da mentira e da verdade. E o invigilante, ele vincula a mentira e a hipocrisia. Né? Isso aí, Paulo. É mais um material para nossas reflexões, não é isso? Junto com os nossos amigos que estão participando aqui conosco. Você citou aí a questão 895 do Livro dos Espíritos, e nós vamos trazer aqui a informação, mas antes disso, vou trazer outras informações, duas outras, que é para ter uma ideia realmente mais clara desse processo. Então, vejam bem. Primeiro, falando ali dessa questão comendo e bebendo, se declaram como obreiros do bem e da verdade, mas não fazem isso de fato. E Emmanuel contribui conosco aqui no entendimento dessa questão. Caminho, verdade e vida. Comer e beber. Comeram e beberam apenas. Aproveitaram-se dos recursos egoisticamente. Comeram e acreditaram com a fé intelectual. Beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outrem. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente inconstante. Conheceram o Mestre, é verdade, mas não o revelaram em seus corações. Também Jesus conhecia Deus. No entanto, não se limitou a afirmar a realidade dessas relações. Viveu o amor ao Pai junto dos homens. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana, sem cogitar de recompensa. Entendeu as criaturas antes que essas o entendessem. Concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Olha o complemento aí da ideia que nós estamos trabalhando na mensagem do Emmanuel para nós. Quer falar sobre isso, Paulo?
Perfeito. Essa lição é muito oportuna, né? Sim. Caminho, Verdade e Vida, 41? 34. 34. Então, o que é importante é o seguinte, aí nós nos remete à questão 785, lá na Lei do Progresso. O progresso, qual o maior obstáculo ao progresso? Egoísmo e orgulho. Refiro ao progresso moral, porque o progresso intelectual faz sempre. O que quer dizer? Dentro do que Emmanuel está nos ensinando, que nós trabalhamos Jesus, muitas das vezes anunciando que ele salva, orienta, é o Cristo Redentor, representa guia e modelo, ele trabalha a essência das virtudes. Nós anunciamos isso, mas não aplicamos para nós mesmos. Nós entendemos, estudamos e analisamos e interpretamos seu Evangelho. E ensinamos e discutimos o seu Evangelho. Mas esse Evangelho, a gente trabalha ele no intelecto. Agora, o verdadeiro Evangelho é uma mensagem para o coração. Porque o intelecto é um preliminar, é um pré-requisito do entender, do compreender, não é? É um processo de analisar, de raciocinar, para que nós possamos implementar na experiência, estruturando os elementos morais, porque na vivência é que nós vamos incorporar essas verdades na experiência e conquistando o nosso progresso espiritual. Porque o progresso intelectual, como o nosso, ele está sujeito a quedas, nós aprendemos isso. Mas o progresso moral conquistado, ele não sofre quedas. Por que nós participamos, envolvemos no estacionamento? E quando fala que o progresso sofreu quedas, significa que ele estacionou, está lá na 118, do Livro dos Espíritos. O progresso, o Espírito não retrograda, porque o conquistou, está conquistado. Estaciona. O estacionar é quando ele não desenvolve o progresso moral, mas o intelectual está plena carga, mas não alimenta o moral e nem avança. Por isso que nós estamos sujeitos a operar na mentira, na hipocrisia e na na conduta inadequada. Não é? E muitas das vezes nós advertimos, criticamos a conduta alheia e caímos nas mesmas situações. Não é? Lembrando ali de 12, 44 e 45 de Mateus, quando fala dos espíritos imundos. Então, casa varrida, adornada, que o progresso intelectual implementou, ficou bonito. Essa casa varrida adornada, está em Mateus 12, 44, 45, mas não implementou a lição aprendida na relação. Aí nós vamos incorrer em erros mais graves ainda. Isso é para a gente refletir, viu, chefe? Ok. Então nós vamos avançar mais um pouco. Antes disso, um pequeno comentário aqui da minha parte também. O que é importante nesse processo? Aplicar a nós próprios. Não basta crer intelectualmente em Jesus. Dizer, creio em Jesus, acredito em Jesus, creio em Deus. Só isso é bastante? Não.
tem que revelar no coração. É o que Emmanuel está querendo dizer aqui para nós. E o que Jesus nos ensina é exatamente isso. Tá? Cultivar a meditação e procurar realmente trabalhar isso dentro de si. Vamos um pouquinho mais para deixar mais clara aqui essa parábola para nós. No burilamento íntimo, Ceifa de Luz 55. Suspiramos por burilamento pessoal. Recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo e nunca desesperar, de ver os outros, sejam quais forem, como nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. A alavanca da sustentação dos hábitos está em nós, e somente vale se manejada por nós. Olha que receitinha de bolo que o Emmanuel está trazendo aqui para nós. Vou acrescentar uma coisa aqui, Paulo, por minha conta. Muito bom. O que que é? Pergunto para os nossos irmãos que estão participando aqui conosco na live. Pergunto para você também, Paulo. O que que consome as nossas forças? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. E a resposta é muito interessante. O que consome as nossas forças são os pequenos problemas do dia a dia, que se agigantam quando somados. Pequenos problemas do dia a dia, somando, se transforma em algo gigante e que complica às vezes muito a nossa vida. Trazendo aqui de novo, mostrando aqui essa mensagem para você falar alguma coisa aí, Paulo. Essa questão do burilamento, né, é aquela questão tradicional do Livro dos Espíritos, sempre nós colocamos, né? Quando você fala vontade, do esforço, a 909, que todo mundo já estudou com muita atenção. Quando ele comenta, é possível nós mesmos, com nossos esforços, vencer as nossas más tendências. Os espíritos são tranquilos para explicar para a gente, né? Fazendo frequentemente esforços muito insignificantes. Ele dá um ponto na frase e comenta: o que falta é esforço e boa vontade. Então, mais uma vez, o servo vigilante, ele é convocado a operar. Caso contrário, nós vamos operar como servo mau, que vai ser o médium da intolerância, do descompromisso, da irresponsabilidade. Porque aí vai ser o falso profeta, porque o servo invigilante, ele opera como falso profeta também. Ele conhece, mas não realiza hipocrisia. Então, a questão, mais uma vez, é atuar nisso aí. E estar atento, escolher, definir. Porque eu tenho que ser definido. O próprio mestre nos ensina que a nossa posição, ela tem que estar dentro do sim e tem que estar dentro do não.
Porque se nós quisermos operarmos, eu quero fazer um papel de bom servo para atender o meu pai, né? Atender a minha consciência, ou aqueles que estudam comigo, e também quero dar expansão aos meus caprichos. Naturalmente, se eu não opero no bem, eu vou estar no mal. Então é importante, é fundamental estar vigilante constantemente no trabalho de auto-reforma íntima, né? No autobulinamento, sempre. Então vai depender, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Consolador Prometido, né? Quando ele fala do devotamento e da abnegação. Né? E nós temos que estar sempre focando nesse ponto. Queixa. Ok. Então, aqui, para nós nos tornarmos realmente servos efetivos do Senhor, não podemos descuidar. Temos que aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, em tudo, por tudo. Certo, Paulo? Tudo, todas as situações da vida. Aplicar todos esses ensinamentos que nós estamos recebendo aqui, nessa oportunidade, vamos dizer, bendita, dessa reencarnação. É uma bênção em nossas vidas. E aí o Emmanuel que relaciona aqui alguns hábitos importantes. E no fim, o que ele diz? A alavanca da sustentação dos hábitos está em nós. E tem que ser manejada por nós mesmos, de verdade. Vou trazer aqui agora a questão que você citou, a 895 do Livro dos Espíritos, que diz, falando das virtudes e dos vícios. Selecionei ali apenas aquilo que realmente nos interessa nesse momento. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Vamos pensar nisso. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Aqui fechando, Paulo, o raciocínio, o entendimento que nós estamos buscando a respeito dessa parábola, mostrando aqui para quem está participando conosco. Essa informação é claríssima, é transparente, realmente, não tem como se equivocar. É procurar observar isso aqui e entender que nós temos que aplicar de fato, novamente falando, tudo que nós temos aprendido. Então, vê se você tem mais alguma coisa a acrescentar, senão nós já interrompemos, terminamos essa parábola. Dentro desse assunto, do apelo dos desejos e do apelo das ideias, também nós entramos no campo da influência dos espíritos na nossa vida, não é? Que ele se baseia dentro daquilo que nós trazemos. Aí nós temos a questão 467 do Livro dos Espíritos. É possível operar na linha com mais vigilância dentro do bom servo? É possível. Evitando o desvio no caminho, ele responde que os desejos, as más influências externas atuam de acordo com os desejos e pensamentos.
Ele comenta o seguinte: os espíritos nos envolvem na embrulhada se os desejos chamarem e os pensamentos atraírem. Aí ele vai trabalhando na questão 468 do Livro dos Espíritos, quando ele fala a questão do gato e do rato, não é? É possível, 468, né? É possível os espíritos, o homem, eliminar essas influências? É assim, pela sua vontade, pela sua determinação, pela sua vigilância, mas ele tem que estar atento que as influências negativas dos espíritos imperfeitos estão ali à espreita de tal como o gato fica à cata do rato, entendeu? Se nós darmos o mínimo de abertura, aí nós vamos a recair e a perder a oportunidade de operar como servo vigilante. Isso são questões para a gente refletir também dentro do tema A Palavra dos Dois Servos.